Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais um Voando Alto e hoje nós vamos voar muito além do que vocês imaginam, porque eu vou receber a Fabrícia Machado, que é empresária e psicoterapeuta somática, além de palestrante. Essa mulher tem um conteúdo tão incrível que quando eu pensei em trazê-la para o programa, nós conversamos um pouquinho e falei, e agora a gente vai falar sobre o quê? Tem muito conteúdo bom, fiquem com a gente. E antes disso, antes de trazê-la para o cenário, deixa eu agradecer os meus apoiadores e patrocinadores, Mercado Livre, a Shopee, Gabriela Semijoias e as delícias gostosas e saudáveis da nossa Veritá. Gente, vamos começar logo esse programa, porque o tema hoje com certeza vai estourar todo o tempo do programa e eu vou levar bronca hoje aqui nos bastidores. Vem pra cá, Fabrícia! Oh, querida! Gratidão! Bem-vinda! Muito obrigada! Vamos voar alto, né, Carol? Vamos! E fazer as meninas voarem também! Com certeza! Então eu consegui finalmente te trazer para o Voando Alto. Deu certo! Deu certo, gente! Conheci a Fabrícia no Jantar das Leoas, lá com a Karen Sheffer. A Karen já esteve por aqui também. Ai, eu vi, ela é linda! É. E eu falei pra Karen, eu vou trazer todas as meninas lá do jantar, porque foi tão incrível, fez tanta diferença pra mim, sabe? Como mulher, como empreendedora, ouvir cada fala de vocês ali. E eu falei, eu preciso trazer a Fabrícia. Tamo juntas! Tamo juntas. Fabrícia, me conta um pouquinho sobre você, antes da gente entrar em si no tema. Você falou pra mim que é empresária há 27 anos, casada há 27 anos, trabalha com marido. Exatamente. Primeiro, Carol, eu queria te dizer parabéns, porque isso que você faz, né, e trazendo as mulheres, se chama uma coisa chamada sororidade. Sim. Que é uma energia colaborativa entre a gente e, de uma certa maneira, a gente acaba se conhecendo nas redes de cada uma. Claro. Mas vamos lá, vou falar quem sou eu. Eu tenho 49 anos, vou fazer 50 esse ano. Bem Qual é a feliz. fórmula? A fórmula dessa pele? Bom, acho que um pouco alegria e um pouco aceitar do jeito que a gente é, né? Que isso faz a diferença. Mas eu tô casada há 27 anos, não tive filhos e tenho uma empresa junto com meu marido. Eu digo que a gente é um casal CNPJ. Seja, você trabalha com o marido aí. Boa. E o casal CNPJ, e uma das coisas que mais fez a gente funcionar bem e ser feliz nesse tempo todo, principalmente foi o autoconhecimento, porque ambos somos palestrantes, instrutores e tal, né? Mas uma coisa chamada autoestima, que é a estima que cada um tem de si mesmo. Nós não ficamos que um tem que completar o outro, sabe? Sim. Então isso ajudou muito. É incrível como a autoestima, ela nos faz voar, né? Literalmente voar alto, né? Eu passei por um processo de separação muito traumático, muito triste e tal, e eu me sentia numa jaulinha. Depois que eu superei essa fase e eu resgatei a minha autoestima, foi aí que tudo começou. Eu deslanchei, Fabrícia. Sabe? Foi 2014, foi um ano que eu lancei o blog, eu lancei a marca, eu tava nas maiores mídias. E isso me marcou muito porque um vizinho meu, no elevador, tava chegando o Réveillon 2014 para 2015. E ele falou assim, ai que bom, né? Tá acabando o ano. Eu falei, olha, meu ano foi tão bom que eu queria começar tudo de novo. Né? Então acho que a autoestima, ela é fundamental no nosso dia a dia, né? A gente falou aqui nos bastidores sobre poder pessoal, sobre autoestima. Eu queria hoje, como você falou, sororidade, trazer para essas mulheres que estão nos assistindo um pouco desse conteúdo tão rico que tu traz em palestra, nas tuas falas. O que é autoestima? Tá, muito legal. E depois eu vou pegar o gancho da tua história, que é maravilhosa para vocês entenderem o que aconteceu com a Carol. É muito importante que a gente preste atenção nessa coisa chamada autoestima, que aparentemente a gente pensa que sabe, mas é bem diferente e é mais profundo essa história. Autoestima é auto com U, é a estima que eu tenho de mim mesma, não a estima que os outros têm de mim. Tá? A autoestima é a estima que eu tenho de mim. A minha estima de mim, ela pode ser alta ou ela pode ser baixa. E muitas vezes ela é alta em alguns âmbitos e ela é baixa em outros. Por quê? Ótima pergunta. Nós não temos como ter autoestima alta o tempo inteiro. Nem eu, Carol, que sou palestrante, dou palestra para 1000 mulheres, estou sempre na TV, faço isso, faço aquilo. Nem eu vou ter autoestima alta o tempo inteiro, que faço terapia desde meus 15 anos, eu vou fazer 50.
Mas por quê? Porque nós temos vários âmbitos da nossa vida que a gente vai nos aprovando ou reprovando. Sim. Então, por exemplo, eu posso ter uma autoestima alta como esposa. Eu acho que eu sou uma boa esposa, que eu estou 27 anos, sou uma pessoa alegre, feliz, amorosa, também me posiciono bem no relacionamento. Então eu tenho uma autoestima alta como esposa. Tenho uma autoestima alta profissional, tenho uma autoestima alta como filha, tenho uma autoestima, que é a estima que eu tenho de mim mesma. Sim. Como filha, como irmã, como amiga, sou uma boa amiga, mas às vezes eu posso não ter uma autoestima alta, uma estima boa de mim em outros âmbitos. Fisicamente, por exemplo, eu não me importo tanto com as gordurinhas, apesar de que eu ia gostar que eu fosse um pouquinho mais magra para não perder meu closet, nem as camisolas que eu já quero comprar de tia aqui depois. Gente, a Fabrícia é maravilhosa. Ela já chegou aqui no ateliê olhando as peças e já fazendo encomendas. Gente, ela é maravilhosa. Já compartilhou aqui, já comprou produtos da outra convidada do programa. Foi incrível. Eu comprei as velas antes, já fui vendo quase, já provei, já troquei o sutiã para fazer a entrevista aqui, né, Carol? Mas a gente depois vamos falar das camisolas de plumas, ela tem umas camisolas lindas, gente. E olha, eu gosto de coisas eu tô imaginando, eu tô com a camisola de plumas e os hobbies por cima. Não, por cima, vou sair daqui com elas, pode ter certeza. Mas a gente pode ter uma estima alta em alguns âmbitos e baixa. Por exemplo, a minha estima é mais baixa, apesar de comer bem, eu tenho uma estima mais baixa, eu gostaria de ter mais saúde, eu tenho preguiça de fazer exercício físico, eu só faço yoga, cardio, mas é assim, então você tem uma estima alta aonde? Você lida bem com o dinheiro? Opa, tua autoestima é alta com o dinheiro, você sabe, você consegue guardar dinheiro? Você lida bem no teu relacionamento, você é feliz? Tua autoestima é alta no relacionamento. Você não tá bem com teu pai, teus filhos você tá com muito conflito com os filhos, você não tá feliz se autorrealizando, daí a tua estima é baixa em relacionamento, em autorrealização, em trabalho. E é assim que compõe o geral. Então quando a gente diz assim, puxa, aquela mulher tá toda empoderada, cheia do salto, ela vive assim, nossa, ela tem uma autoestima, ela fala tão bem, ela se posiciona, às vezes a autoestima dessa mulher é baixíssima na maior parte das vezes. Às vezes, interessante, né? Às vezes ela põe, né, botox e isso, se arruma e põe, né, cuida tanto da imagem, um exagero com a imagem física externa. Sim. E interna a autoestima é baixa. Então, para que você tenha uma boa autoestima, você precisa dar bons parabéns para você, estar feliz nessas atuações desses âmbitos da vida. Filhos, relacionamento, trabalho, sexualidade, vestimentas e assim por diante, né? Amigos, pais, então todos esses âmbitos, sucesso, o teu lado mais empreendedor, de guardar dinheiro e etc, né? Tudo isso você precisa se dar bons parabéns. Por exemplo, muitas vezes, sei lá, minha mãe reclama de mim que eu tenho aparecido pouco, que ela tá com saudade, que se eu fosse uma boa filha, eu ia mais lá. Tenho uma relação ótima com a minha mãe, amo ela, levo ela para viajar comigo de vez em quando e etc. Mas o que ela fala não pode baixar a minha autoestima. Eu sei que eu sou uma boa filha. Eu sei que eu sou presente, eu valido a minha mãe do jeito que ela é, eu não consigo estar presente todos os tempos porque eu viajo muito, mas eu me valido como filha porque eu estou em paz e quando eu estou com ela eu faço muitas coisas boas. Então, a minha estima de mim mesma não interfere pelo que a minha mãe está reclamando em relação a isso. Se eu me incomodo com o que o meu pai, meu marido, meu chefe, meus filhos, meus amigos falam de mim e fico triste, eu tenho muita dependência emocional. Opa, aí é perigoso. Depois a gente fala sobre isso. Porque a minha cabeça tá fervilhando aqui, porque tem tanta coisa para perguntar, né? Como fazer essa virada de chave, por exemplo. Eu tenho uma baixa autoestima na área financeira. Como é que eu viro essa chave? Ótimo. Primeira coisa que nós vamos falar depois, que tem 3 desempoderadores da autoestima, tá? Então, o primeiro desempoderador é acreditar no que falaram de você. Sim. E de forma pejorativa. Então, vamos supor que a tua mãe dizia que você era muito gastadeira, teu pai dizia que você não sabia lidar com dinheiro, que tomara que você case com alguém que possa cuidar de ti, porque você não sabe lidar com dinheiro, você não sabe fazer isso,
Vamos supor que o teu marido reclama muito que você gasta demais. Então, todas essas falas que as pessoas dizem que você não é boa nisso ou não naquilo, e você cresce com essas falas, automaticamente vai mexer na tua estima que você tem de você mesmo com o dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho uma vida de sucesso, mas vim de uma família simples, de uma família que meu pai sempre trabalhou muito, era funcionário público, ganhava pouco pra gente. Então, meu pai acreditava que eu só ia dar certo se eu tivesse, sei lá, um marido bem sucedido e etc. Eu dizia, não, pai, eu vou vencer junto. Sim. Eu vou vencer junto. Quando eu conheci meu marido, ele tinha, há 27 anos atrás, eu tinha recém-separado e estava falido. E daí, juntamos junto, eu disse, vamos vencer junto. Então, eu fui, mas volta e meia aquelas falas de que eu precisava vinha, que essas falas que a gente chama que vai trabalhando a síndrome da impostora dentro da gente, vai baixando a nossa autoestima. Sim. Então se você tem dificuldades com dinheiro, a primeira coisa que você precisa saber assim, ó, o que falaram de ti ou para ti sobre dinheiro? O que você ouvia com teus pais falando sobre dinheiro? Então, quando eu identifico isso, eu identifico que eu tenho uma vulnerabilidade. E daí? Eu sou boa em outras coisas, posso não ser disso. O que eu faço para aumentar a minha autoestima financeira? Então eu contrato quem sabe mais, nossa amiga Karen Sheffer. E a gente vai falar isso agora. Que ensina a gente, inclusive, a investir, a guardar dinheiro, e a gente começa isso. Você não precisa ser boa. Agora, se você ficar só com essa fala, porque geralmente essas falas, e principalmente dinheiro é muito comum, sim, vão desempoderando a gente. Então, o que falaram de você? Se disse que você era muito gorda, muito feia, muito isso, muito aquilo, que você não vale nada, que você... Ou você ouvia ouvia coisas pejorativas do pai, do irmão, da mãe, do professor. Sim. Isso, o famoso bullying, né? O famoso bullying. Isso vai levando, a gente cresce e pensa que não, mas isso eu já perdoei, já até rio disso, não. Às vezes fica um personagem pequenininho lá embaixo falando da gente. Depois, Carol, tem um outro desempoderador da autoestima, que é o quê? Todas as frustrações, todas as decepções. Então você disse que você se separou e foi uma separação muito difícil e muito traumática. Provavelmente você se decepcionou. Provavelmente, né, a pessoa, de uma certa maneira, tudo aquilo que mostrava de positivo para ti vira negativo, começa a ficar, de uma certa maneira, culpabilizando que a infelicidade tem a ver com você e não com ele, vem aquele processo do narcisismo, do ego infantil e etc. Olhar para a nossa vulnerabilidade. Se a gente olhar com o nosso ego infantil, a gente diz assim, por que isso aconteceu comigo, meu Deus? E a Carol no começo pode ter pensado isso, o que eu fiz, o que aconteceu? Como se fosse uma vitimização. Uma vitimização. Ela pegou a vitimização dela e depois ela disse, ainda bem que eu não quero mais saber disso e agora eu vou fazer a minha vida e eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Então, ela não ficou no ego infantil, ela pega o ego adulto dela, nós temos 4 egos dentro da gente. O ego infantil diz, não acredito, por que isso aconteceu, não pode ser, sempre se sente vítima e o outro que é o culpado. Criança reclama, adulto resolve. Depois ela pega o ego adulto dela e diz assim, peraí, vou para Paris, vou lançar a minha marca, vou ver o que eu vou fazer, vou ter coragem de fazer o que eu nunca tinha. E muitas pessoas ficam muito mais presas no ego infantil, na frustração, lá atrás, não perdoa o passado e tem que começar a agradecer. Tu tem que ressignificar aquilo. Então, a segunda coisa que desempodera são essas frustrações, né? E a terceira coisa são os nossos traumas. Então, assim, todo mundo também tem mini, médios ou grandes traumas, Carol. Opa! Tem gente que tem mini, tem gente que tem médio, tem gente que tem grande. Mas todo mundo tem uma, não passa nessa vida sem ter trauma, né? E esses traumas... Eles, quando a gente não... geralmente eles vêm de 4 tipos de abusos, que em algum momento a gente teve um. Pode ser que é o abuso físico, o abuso psicológico, o abuso sexual ou o abuso de negligência. Então, assim, o sexual a gente já sabe qual é. Uma criança que, né, na infância e tal. E o psicológico, sem querer, é o famoso bullying,
que às vezes o teu irmão faz contigo, às vezes a tua irmã, às vezes a coleguinha, às vezes a mãe, aquelas falas pejorativas sobre você. E esses que vão trazendo esses traumas e daí vai desempoderando a nossa autoestima. Mas o que a gente tem que fazer com isso? Primeiro a gente tem que olhar e dizer assim, tá bom, por que isso aconteceu comigo? Sim. O que eu tenho para aprender com isso? O que isso vai me reverter alguma coisa positiva? Então eu tenho que buscar a minha força, que é poder pessoal, eu preciso pegar a minha força, eu preciso entender, porque senão todas essas coisas tristes tu te apega, vai baixar a tua frequência emocional, baixa a tua vibração, automaticamente, para você ter uma ideia, Carol e meninas, nós temos 86 bilhões de neurônios. Sim. E nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia. Cada neurônio faz um monte de 60 a 70 mil pensamentos. Gente, 60 mil pensamentos por dia é coisa demais. É coisa pra caramba. Eu tô caladinha assim, porque essa é aula, né? Eu tô assim, ó, vidrada, querendo saber todos os detalhes. 60 a 70 mil pensamentos. E nós temos várias redes neurais, né? Esses 86 bilhões. Então, se hoje eu penso que eu sou horrível, que não vai dar certo, como é que eu vou dar conta, e como é que eu vou pagar essas contas, como é que eu vou separar desse marido, como é que eu vou resolver com o meu casamento, se eu penso negativamente, esse primeiro pensamento de hoje, ele vai fazer um conchavo com todos os outros pensamentos ruins gente, que estão guardados no nosso cérebro. E como é que eu faço para sair disso? Eu sou obrigada a treinar, sou obrigada a pegar meu poder pessoal e dizer assim, tá bom, fazer o que a Carol fez. Tá, eu sei, isso aí foi horrível, chorei, sofri, o que eu vou fazer com isso? Eu posso, eu consigo, eu vou dar conta, o meu sonho é possível, outras pessoas já conseguiram, então tu tem que criar novas redes neurais para que você possa sair desse trauma. Como eu digo, recalcular a rota. Recalcular a rota! Gente, falando em rota, nós vamos fazer uma decolagem aqui rapidinho, eu e a Fabrícia, e vamos pousar, mas esse voo agora é ponte aérea, é rapidinho, porque tem muito conteúdo ainda para compartilhar. A gente volta já. Anuncie na Unique TV. Mostre sua marca. Destaque-se em nossa audiência. Sua marca em evidência para todo o Brasil. Entre em contato, telefone 489 96 22 32 13. E Unique TV, seu novo canal conectado em você. A ponte aérea foi assim, ó, vapt-vupt, porque o conteúdo tá tão gostoso, o nosso bate-papo, né? É verdade, é verdade. Nem nos comerciais a gente parou aqui conversando. E aí a gente tava falando sobre as formas como a gente se desempodera. Desempodera. E agora, como a gente se empodera? De que forma a gente pode se empoderar com a nossa autoestima? Então, primeiro, eu falei desses 3 desempoderadores. Tem mais, mas principalmente esses 3
falam bastante que vocês devem já ter se identificado, porque todas nós, quando baixa a nossa autoestima, pega num desses pontos. Mas todos nós temos uma molinha no fundo do poço, ou seja, nós temos empoderadores da autoestima. A primeira coisa que vai aumentar a tua autoestima, que empodera a tua autoestima, sabe o que é? Focar nos teus pontos fortes. Anotem aí, gente, que eu tô anotando aqui. O que é focar nos meus pontos fortes? Ó, se eu focar na minha barriguinha, se eu focar na minha pressão que tá alta, tudo isso vai baixar minha autoestima? Pelo amor de Deus, tem um closet lá, eu tenho um monte de coisa, baixa minha autoestima. Mas eu tenho que focar na minha alegria, eu tenho que focar no meu relacionamento, que é legal, eu tenho que focar na minha autorrealização. O foco nos teus pontos fortes. A maioria das mulheres ficam lá assim, ai, mas eu não tô feliz com os meus olhos, eu não tô feliz com o meu seio, eu não tô feliz com o meu rosto e com o botox. Tudo que tu foca negativamente, lembra que eu falei no último bloco? O gancho. Eu falei que a gente tem 60, 70 mil pensamentos. Se todo dia eu ficar focando nas minhas coisas ruins, a minha frequência vai baixar, a minha autoestima também. Então, a primeira coisa... gente, isso que eu tô falando é neurociência. Sim. Eu fiz um curso recentemente de psiquiatria positiva pela Universidade de Sydney. E eles falam que uma das coisas principais para que tu tenha felicidade é foco nas tuas coisas boas. Nós temos... Carol, se eu te perguntar o que você... Uma notícia triste da tua infância ou do teu passado, do colégio, você pra mim ou pra elas, a gente vai lembrar várias e se a gente contar uma, a gente vai lembrar da outra, da outra, da outra. É assim que funciona o nosso cérebro. Ele vai buscando todas as coisas ruins. Geralmente a gente lembra de uma coisa e a gente fala, mas também aconteceu isso e aquilo, justamente. Exatamente. Por exemplo, se eu chegar aqui pra ti agora e dizer assim, nossa, que lindo esse corcelê. Ou esse corcelê, você gosta de Paris, gostei, e isso, eu começo a dar aquilo lingerie maravilhosa, eu te dou um monte de elogio. Ai, mas eu não gostei muito daquele móvelzinho ali, sabe, Carol? Essa coisa do branco misturado com rosa é uma coisa que não fica bom. A Carol vai pra casa, a Carol e todo mundo faz isso, lembra de todas as coisas, ela lembra muito mais do móvel. Ela vai, se eu disser que ela é linda, que os cabelos dela é maravilhosa, mas eu não gostei do brinco da Carol, acho que não ficaria assim, ela vai lembrar assim, mas, então esse brinco, bem que eu não tava gostando mais mesmo. A gente foca no negativo. Tu sabe por que a gente foca nas coisas ruins, às vezes? Nós temos uma área do nosso cérebro que se chama amígdala, e é uma área que existe há muitos anos, e ela é responsável para verificar todas as coisas horríveis e difíceis para nossa sobrevivência. Tu já nasce com medo de cobra? Sim. Tu já nasce com medo de algumas coisas? Sim. E daí, a área que empodera da nossa autoestima é os nossos pensamentos. Por isso que tu tem que treinar, focar nos teus pontos fortes. Então eu tenho que dizer assim, eu posso, se eu focar no negativo, minha coxa tá gordinha. Eu vou focar no positivo, que meu pé é 35, é de princesa, é bem pequenininho. Eu falo a mesma coisa, meu pé também é 35. Aí até os chinelinhos de plumas, né, aqui do ateliê, eu falei, eu vou pegar tudo 35. Aí as meninas, mas tem que ter 37. Eu falei, mas eu calço pé de princesa, tem que caber no meu pé. É isso mesmo. Exatamente, é isso que... o primeiro empoderador da autoestima é tu focar nos teus pontos fortes. Se você tem várias coisas na tua vida que são pontos fortes, várias coisas em você, sei lá, tua forma de falar, tua retidão, tua honestidade, tuas amizades, sei lá, tua religião, tua família, o que tem de positivo em você, na tua vida, na tua relação que vai aumentar. E parabéns a você, né? Tipo assim, olha, eu cheguei até onde eu cheguei, por quê? Alguém te carregou até aqui? Não, você chegou até onde você chegou por causa de foco no teu positivo, de coisas boas que você faz. Você pode ser uma boa professora, uma boa dona de casa, uma boa esposa. Então foca, não são os outros. Se a Carol me disser 10 coisas lindas do meu look, mas se eu disser assim, mas eu não gostei do rosa, parece meio Penélope, charmosa, né? Não vai adiantar. Tem que ser você focar nas coisas. Perfeito, nossa. E aí me diz uma coisa. Esqueci de dizer os outros. Não, pergunta tu primeiro, Carol. E assim, a pessoa que não tem autoestima, ela passa por algum tipo de problema no dia a dia?
como é que funciona isso? Quais são os problemas da pessoa que não tem autoestima? Ótimo, depois eu vou falar dos outros que eu ia falar. Quem não tem autoestima, ou seja, lembra-se que provavelmente essa pessoa tem uma autoestima alta em algum âmbito. Ela pode ser assim, ó, mas eu sou uma excelente mãe, então como mãe ela se valida. Mas se ela se acha péssima esposa, tem frustração no relacionamento, tem frustração com dinheiro, tem frustração com o trabalho, na maior parte dos âmbitos a autoestima dela tá baixa. Se ela tá pensando muitas coisas horríveis sobre ela vai começar uma coisa chamada comparação. Sim. A primeira coisa que acontece dentro do cérebro de uma mulher quando ela está se comparando, ela vai entrar em contato com uma emoção chamada inveja. Ui! Isso. E tá dentro da gente. Se eu chego pra Carol, a Carol é mais magrinha, toda esbeltinha, bem linda, e eu sou mais cheinha. Se eu começo a me comparar, eu começo a não dar valor para as coisas boas em mim e eu automaticamente estou invejando. Se eu admiro a Carol, que ela é linda com esses cabelos lisos e que ela é magrinha e que ela é sorridente e que ela já voou bastante, se eu começo a admirar ela, eu automaticamente aumento a minha autoestima. Agora, se eu me comparo, vai baixar. Então, primeira coisa, baixa porque tu começa a comparação. 2, tu perde totalmente o teu poder pessoal, que é a tua atitude em relação à vida. Sim, vamos falar sobre o poder pessoal. Exatamente. 3, outra coisa, quem tem autoestima baixa tem péssimos relacionamentos na maior parte do âmbito. Porque se eu não gosto de mim, eu não convenço ninguém a gostar. Sim. Se eu não gosto de mim, quem é que gosta de estar perto de alguém que não gosta de si mesmo? Se eu não gosto de mim o tempo inteiro, daqui a pouco meu marido também não gosta. Daqui a pouco as minhas amigas também se afastam. Daqui a pouco eu começo. Por quê? Porque a minha vibração vai baixar e eu acabo espalhando tudo isso, né? Uma segunda coisa que empodera a nossa autoestima, Carol, primeiro a gente falou que essa questão dos pontos fortes, a segunda é a gratidão. Se você agradece, se eu sou grata, por exemplo, você me convidou para vir aqui, eu imediatamente fui grata, te mandei uma energia de gratidão de lá, porque você está abrindo um espaço no teu público, e eu estou falando para a TV, e eu estou conhecendo outras mulheres, depois as pessoas vão me seguir também, né, Carol? Vão me seguir, né? Sim. A gente está voando alto. Sim. Mas é teu canal, a tua energia que está abrindo isso. Então, nós temos muita coisa para agradecer. Eu tenho, só a vida a gente tem. A gente ter nascido, porque nasceu você e não nasceu outra pessoa, do teu pai e da tua mãe. Boa pontuação, assim, ó. Uma coisa que eu faço todos os dias quando eu abro os olhos, agradecer pela oportunidade de ter paz um dia. Que eu não sei se eu terei 2, 3, 10, né? Mas aquele dia ali e fazer aquele dia bem feito, né? Da melhor forma. Ótimo, ótimo, Carol. E isso te ajuda a aumentar a tua autoestima, porque você entra numa frequência com mais luz. Sim. Se você entra... Gente, quem tem tempo para reclamar, não tem tempo para agradecer. Quem agradece, usa as suas redes neurais do cérebro, seus pensamentos para gratidão. Se eu digo assim, gratidão, Carol, por ter me trazido aqui, pra gente estar falando para as mulheres... Eu lembro da Karen, que eu fui fazer os leoas e entro em outra gratidão. Sim. Lembro da minha amiga, que vai lá em casa para me ajudar no closet. Agora, se eu ficar assim, ela nem me convidou e não sei o quê, eu vou lembrar de todas as outras. Sim. Gratidão aumenta e empodera a tua autoestima, é uma das coisas. E eu tô curiosa para saber sobre o poder pessoal. Tá. O que é poder pessoal? Podemos chamar que pode ser o terceiro empoderador da autoestima. A autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma, a estima que a Carol tem dela mesma. Poder pessoal, Carol, é o quanto você se banca. Qual é a sua atitude. Exatamente, o quanto você se banca. E é mais ou menos assim, todos nós temos vulnerabilidades. A Carol falou de uma, eu falei de algumas. Mas todos nós temos forças. Eu preciso saber o nome das minhas vulnerabilidades. Por exemplo, eu sou muito ansiosa, muitas vezes eu sou muito espontânea, às vezes até demais. Muitas vezes se eu não gosto, eu posso ser um pouco briguenta, eu posso às vezes falar mais alto. Então isso são vulnerabilidades minhas.
às vezes eu fico meio manhosa, que eu quero as coisas meio rápidas. Eu preciso dar nome. Às vezes eu sou um pouco orgulhosa, às vezes eu tenho medo de não dar certo algumas coisas, me travam. Isso são vulnerabilidades. Eu preciso botar nome, eu preciso dizer assim, tô com medo, tô com ciúmes, tô com vergonha, tô triste. A gente tem que dar nome na nossa vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente vira forte. Se eu escondo a minha vulnerabilidade, se eu tô assim insegura, eu vou ficar aqui toda nervosa porque eu não quero que a Carol saiba que eu tô insegura na entrevista, não sei o que, não sei o que. E isso vai me desempoderar, entende? Porque eu vou ficar morrendo de medo que a Carol descubra que eu tô com medo. E como que ela tá com medo? A Carol vai dizer se ela tem autoestima e daí ela é uma farsa. Eu preciso reconhecer que às vezes eu tenho medo e eu preciso reconhecer a vulnerabilidade. Então, poder pessoal eu reconheço minha vulnerabilidade, mas qual é o nome das tuas forças, Carol? Aonde você é boa? Então, eu preciso também dizer, eu sou alegre, eu sou bonita, eu sou feliz, eu sou empoderada, eu sou empreendedora, né? Onde é que estão as tuas forças? Empreendedora, empoderada, corajosa, como é que se diz? É diversificada, né? Você lida com improviso, porque você está na TV, tu tem muita força e tu tem que dar nome a essas forças. A gente se esquece quando a gente está frustrada. Esses tempos eu ouvi um negócio que mexeu comigo, falou assim, me falaram bem assim, se faz de, não de fraca, mas falaram outra palavra, Frágil? Frágil, eu acho que sim. Mas tu tens uma força. Fiquei olhando, falei, tu é forte. Tu tens uma força, você se sente frágil, fragilizada por dentro, mas também passa muita força, né? De vez em quando, eu faço nas redes sociais umas enquetes, umas coisas assim, e pergunto, qual a imagem que eu passo pra você? E muita gente fala, você é forte, você passa força, né? E não necessariamente você está se sentindo naquele momento forte, né? Tem uma coisa muito diferente ali entre a imagem que a gente passa, aquela imagem que é empoderada, tá forte, e o que a gente está se sentindo, né? Então é interessante fazer esse cuidar por dentro para que isso realmente seja, né? E o que tu acabou de falar, Carol, então nós podemos estar passando aqui uma imagem, uma impressão que a gente é muito forte, e a gente mas a gente também é frágil. Também tem as fragilidades, né? A gente também chora, a gente também tem dificuldades, e a gente não pode ter medo de dizer que a gente tem essas fragilidades. A gente não precisa ficar escancarando se você não se sente à vontade. Talvez você tenha que falar com um terapeuta, para tua amiga, para tua mãe, para o teu marido. Marido não é terapeuta, a gente não tem que fazer marido terapeuta. Mas a gente pode fazer alguma coisa assim. O problema é a gente não poder ser frágil. A gente tem que bancar ser forte o tempo inteiro. A gente não consegue. A gente não poder fragilizar, isso nos deixa mais frágil e fraca. Então, a gente precisa reconhecer, não ter medo disso, ou seja, ter coragem de ser a gente mesma. E todas as mulheres têm forças e têm fragilidades. Tem um livro muito legal para você mulher que se chama o seguinte, Uma Sobe e Puxa a Outra. Já ouviu falar? Opa, não, gostei. É muito legal, que é um movimento bem grande de várias mulheres extremamente empoderadas e também frágeis, mas CEOs de grandes empresas, sei lá, diretoras de projetos sociais, mulheres que precisaram se reinventar depois de muito machismo, depois de muitas frustrações, depois de muitas subjugações, assim, e elas contam as suas histórias. E isso é muito legal, porque isso mostra o nosso poder pessoal. Poder pessoal, gente, é uma das coisas mais fortes da nossa personalidade. Poder pessoal, segundo Joshua Stone, que é do livro Psicologia da Alma, ele diz que é a primeira força mais importante da tua personalidade. A segunda é a tua autoestima, que é a estima que eu tenho de mim mesmo. Poder pessoal é me bancar, é ter atitude, é não deixar cair, ou se cair, se levantar. Caí, tô sofrendo, fui traída, perdi emprego, levanta, chora horrores, e dá a volta por cima. chora, né? Tem que fazer e depois dá a volta por cima. Hoje é tão legal, né? Gente, eu falo que assim, quando eu agendo as entrevistas,
eu faço os convites para as convidadas e tal, e a gente vai fazendo, vai encaixando os horários e vocês vão chegando, a gente vai gravando e tal. E um assunto complementa o outro, sabe? E coisas que você tá falando, já reconheci uma outra pessoa que já teve no Voando Alto comigo. É muito incrível como as coisas se conectam e naturalmente essa rede, ela se cria e se fortalece entre as pessoas que estão nos assistindo, mas também entre as convidadas, sabe? Isso é muito bacana. Eu tô vendo você falar aqui e eu tô assim, eu vou compartilhar pra fulana, pra ciclana, pessoa tal tem que ouvir isso que ela tá falando. É inacreditável como parece tudo tão óbvio, mas a gente precisa aprender, né, a ouvir, porque o que tu tá me falando é uma verdadeira palestra, uma aula. A gente esquece e nos momentos de frustração vai baixar a nossa autoestima. Então é isso que você falou. E a gente tem que, isso mesmo, lembrou de uma amiga, a gente tem que fazer essa forma colaborativa. Sim. Porque, cara, nossas histórias são todas parecidas. Acaba que a gente, né, tem os mesmos cenários, né? 3 atitudes práticas para aumentar a autoestima. Ótimo. Pra gente concluir, porque o tempo, ó, estourou, vai pra lá estourar. Primeira coisa é cuidado com quem você anda. Opa! As pessoas baixam a nossa autoestima ou elas elevam pra cima? Tá. Elevam pra cima é um pleastre. Ok, é. Mas ou as pessoas puxam a gente pra baixo ou a gente ou empurra pra cima. Então cuidado, geralmente dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Sim. Então as pessoas que estão andando com você, estão falando muito mal dos outros, estão reclamando demais da vida, isso vai influenciar você. Então, quem são as pessoas? Tem gente que a gente não pode se afastar, às vezes é da família, mas você está indo muito lá, você está abrindo muito a tua vida, você está ouvindo muita opinião, então essa é uma atitude No dia a dia, para te pensar. Ah, mas 2 eu não consigo, então troca as outras 3, ou então começa a andar com pessoas que têm uma autoestima melhor, Sim. que estão mais felizes com elas mesmas, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que é batata para melhorar a tua autoestima, e eu faço isso. Ai, meu Deus. E eu sugiro que todas vocês façam. Coloca hoje o despertador da autoestima no teu celular. Opa! Ó, todo dia, às 21 horas antes de eu já ir descansando, assim, ou 21 horas, 22, não sei que hora você vai dormir, você põe o teu celular para despertar e você coloca assim, ó, eu preciso me dar 3 parabéns para mim e 3 gratidões do dia. Parabéns! Então, por exemplo, hoje à noite eu vou dizer assim, parabéns, eu fui lá, falei pra Carol e ajudei um monte de pessoas. Parabéns, Fabrícia, que você fez tava um menino ali, fiz um vídeo com ele, botei no meu Instagram. Não importa, parabéns por você ter feito um bom trabalho hoje. Hoje eu dei uma live meio-dia e meio, tô no outro agora. Parabéns por você estar viva, sei lá. Parabéns, você tem muito o que parabenizar. Se você não souber dar parabéns pra ti, termina a noite e você diz assim, meu Deus, eu não mandei aquele e-mail, não fiz aquilo. É bem assim, a gente se cobra. Tu vai se cobrar. Então, a segunda coisa é você se dar parabéns. E a terceira coisa que aumenta demais a tua autoestima é você perdoar o teu passado. Vai fazer terapia, vai colocar o lixo tóxico para fora, vai fazer mentoria, começa a escrever uma carta. Quem quiser me manda lá no Instagram, eu ensino como faz uma carta que tu tem que botar as coisas para fora. Por quê? Quando a gente não perdoa o nosso passado, seja o que for que aconteceu contigo, você fica preso nessa história, você não vai pra frente. Então perdoe a si e ao passado para você voar alto. Ah! Gente, eu adorei. Eu queria muito te agradecer a presença. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Tem obrigada. tanto pra falar, né? Faltou muito tema. Ainda bem, porque ela volta mais vezes. E eu que te agradeço. Imagina. Gratidão, gratidão a você e gratidão a todos vocês que estão vendo a gente. É isso aí. Gente, esse foi o Voando Alto. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com as pessoas que você ama, com as amigas, a mãe, a irmã, com quem você se conecta. E as pessoas que te levam pra cima, viu? Ouçam as palavras da Fabrícia. A gente se vê no próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau. Até.